Capítulo 2891. Destino final, parte 3. Para um mago falso, o truque para executar uma magia de nível lâmina era perceber as pequenas partículas de mana que saíam de seu corpo para alimentar seu equipamento e segui-las para localizar o núcleo de poder. As magias de nível lâmina seguiam os mesmos princípios das magias de nível 5 e, uma vez conjuradas, era possível despejar tanta mana quanto se quisesse. No caso de Orion, ele teve que extrair a energia dos núcleos de poder e adicioná-la à elemental sonata, mantendo a matriz de magia intacta. Era mais lento e mais difícil do que o que um desperto faria, já que eles adicionavam o poder de seu equipamento enquanto criavam o feitiço, em vez de dividir o processo em várias etapas. Além disso, devido à falta de magia espiritual, a elemental sonata de Orion usou apenas 6 dos 7 elementos. O relâmpago prateado se tornou um confeitiço de lâmina e a luz multicolorida de sua lâmina ficou branca. Orion colocou cada iota de mana e redemoinho da vida em elemental sonata. A ponta da lâmina traçou curvas suaves no ar que envolviam a figura de Taimos da cabeça aos pés. Com base no que Solos nos disse, mirar na maré negra é inútil e não sabemos onde o pseudo-núcleo daquela coisa está escondido. Orion pensou. Em vez de um golpe focado que provavelmente não terá consequências, vou espalhar minha energia. Não causará muito dano, mas com um pouco de sorte, nos dará uma pista sobre como derrotá-lo. O raio branco da sonata elemental irrompeu da ponta de Grimlock, cortando as barreiras e rochas no mesmo padrão dos movimentos fluidos de Orion. O quê? Taimos gritou surpreso quando o feitiço da lâmina o esculpiu como um bisturi, os cortes clínicos e precisos, mas também superficiais. A surpresa foi muito pior que o dano. Aquela noite inteira tinha sido um choque atrás do outro, fazendo perceber o quão ultrapassada sua magia estava. Lit e Tista tinham acabado de chegar às suas respectivas posições quando a sonata elemental iluminou o céu. Enquanto ainda estavam ocupados se esquivando do feitiço, Kelia os contatou em seus amuletos e os informou das intenções de Orion. Eles usaram os monóculos de Menadion para estudar a reação da cidade perdida, na esperança de vê-lo defender uma área específica ou sua regeneração ser mais lenta em um ponto específico. Infelizmente, o único ferimento relevante na Fortaleza Eterna foi o de seu orgulho. Vazio e praga. Lit perguntou, amaldiçoando sua má sorte. Vazio e praga. Tista assentiu e respirou fundo. Então, Tiamat e Kat desencadearam uma explosão gêmea de chamas do vazio e da praga, miradas respectivamente na parte de trás e na frente da cidade perdida. Dessa forma, mesmo que Lit e Tista falhassem em controlar os gigantes elementais, Taimos estaria bem no meio do conflito deles. Assim como alguns minutos atrás, as chamas amaldiçoadas pareciam se cancelar, formando uma pequena esfera cada. Elas se alimentavam dos monstros, drenando deles o elemento que faltava a ambos para formar corpos de 23 metros de altura. Sério, ainda estou em Mogar ou quê? A paciência de Taimos estava rapidamente chegando ao limite. Quantas coisas aquele bastardo ignorou? Ou todos aqui estão ligados a um legado vivo ou eu fui enganado. Ele atacou os gigantes preto e branco com seus punhos massivos, esmagando-os da cabeça à cintura em um único golpe. No entanto, ainda havia muitos monstros na maré negra e, em vez de desaparecer, as chamas amaldiçoadas se agarraram aos membros pedregosos. O gigante do vazio sugou o elemento luz até secar, enquanto o gigante da praga absorvia o elemento escuridão que Taimos estava conjurando para destruí-los. O dano que eles causaram a ele foi mínimo e seu pequeno tamanho não representava nenhuma ameaça a ele, mas a Fortaleza Eterna estava perturbada. Não importa quantas vezes ele destruísse os gigantes elementais, eles continuavam se reformando. As dezenas de monstros da Maré Negra eram uma fonte infinita de energia para todos os três, levando a uma paralisação. Para tornar as coisas mais irritantes, a frota de Dolorans o perseguia como um enxame de vespas furiosas. As armas montadas nos veículos eram ferramentas alquímicas e podiam conjurar magias apenas até o nível 3, mas cada carro voador lançava centenas delas por segundo.
Além disso, os assentos dos passageiros eram ocupados por magos que lançavam magias de nível 5 em vez de bombas a cada passagem. Os Doloreans eram tão pequenos e rápidos que a Fortaleza Eterna os percebia apenas por meio de seus conjuntos de detecção. A saraivada de feitiços foi neutralizada em grande parte por suas defesas automáticas, mas as explosões que eles produziam sobrecarregavam seus sentidos e dificultavam sua concentração. Chega! Taímos agarrou os gigantes pela cabeça e os jogou um contra o outro com tanta violência que o bater de palmas gerou uma onda de choque que varreu os Doloreanos. Os elementos amaldiçoados entraram em choque sem tempo para restaurar o equilíbrio e desencadearam uma explosão que iluminou a noite tão brilhante quanto o dia e destruiu os braços da cidade perdida até os cotovelos. Eu me segurei porque queria estudar o poder da magia moderna, mas cansei de brincar. Já testemunhei o suficiente. Você não vai mais me fazer de bobo. Ele levantou seus membros que se regeneravam rapidamente enquanto conjurava uma esfera esmeralda entre eles. Em sua curta vida, os gigantes mataram centenas de monstros e suas mortes mataram mais, mas também forneceram a Taímos enormes fluxos de força vital e mana para abastecer seus melhores feitiços. Lilith e Tista respiraram em uníssono, suas chamas de origem se transformando em chamas primordiais que devoraram a esfera de energia e colidiram contra o peito da Fortaleza Eterna. No entanto, o buraco que eles abriram se curou tão rápido quanto os braços e a cidade perdida apenas despejou mais mana no feitiço para compensar o que as chamas haviam consumido. E agora? Tista perguntou em pânico enquanto o feitiço espiritual da torre se aproximava da conclusão. Agora isso. O elemental e os Doloreans deram ali tempo suficiente para conjurar seu feitiço Lâmina da Torre, Nova Ruína. Magia falsa e verdadeira, conjuração corporal e a boca de Minadion fizeram com que tudo fosse rápido, enquanto a energia vinda da torre e o aspecto aéreo do Davros de Ragnarok amplificaram o feitiço, junto com o redemoinho da vida, muito além de qualquer feitiço nova que ele já tivesse conjurado. Havia apenas uma quantidade limitada de relâmpagos prateados que Lilith podia despejar dentro de suas chamas místicas sem que elas dominassem as de Tista em vez de se fundirem com elas. Nova Ruína, no entanto, não tinha esse problema. Estou de volta. Solos distorceu sua cabeça, traçando o feitiço também com a fúria depois de cobri-lo com uma construção de luz dura em forma de uma lâmina furiosa. Sua mana se fundiu com a de Lilith, assim como o redemoinho da vida que ela possuía. Nova Ruína fluía de um deles para o outro, sua energia amplificada a cada ciclo. Somente quando seus equipamentos não conseguiam mais suportar energia é que eles a liberavam em um pilar preto escarlate. Taímos liberou o que estava pronto de sua magia nível torre, superando Nova Ruína em tamanho e brilho. Grande foi sua surpresa quando a magia menor esmagou a estrela cruel em cacos de esmeralda e então o atingiu como um caminhão. O feitiço espiritual da torre desmoronou diante do feitiço Lâmina da Torre e a cabeça da Fortaleza Eterna foi aberta. Capítulo 2892 Destino Final, Parte 4. Lilith abaixou lentamente o feixe de Nova Ruína, abrindo também o peito de Taímos e desintegrando tudo que ele continha. Bodia surgiu das profundezas de Mogar, usando uma magia de terra de nível 5 para fazer os túneis que ele havia criado desabarem. Enquanto a Fortaleza Eterna lutava para manter o equilíbrio, Onidor se enrolou em volta do joelho direito do Titã de Pedra e apertou o mais forte que pôde. A articulação já esticada estalava e curava sem parar, incapaz de suportar o peso aumentado e a pressão ao mesmo tempo. Iltin focou o redemoinho da vida que ela tinha deixado e atingiu o joelho esquerdo com o Criador de Órfãos. Inxialot escolheu aquele momento para fazer sua entrada, lançando uma enxurrada de feitiços espirituais contra a parte inferior do corpo da cidade perdida, para não interferir no feitiço da lâmina nova. A Hecate queria se juntar ao ataque, mas Lita impediu. Guarde suas forças. Vamos precisar delas. Ele disse. Nova Ruína desapareceu pouco antes de cortar os quadris em pedaços, mas foi o suficiente para fazer Taímos cair.
Seu corpo atingiu o chão, causando um terremoto localizado e esmagando dezenas de monstros sob seu peso. A pedra branca colidiu contra as bordas do corredor dimensional, liberando uma cascata de faíscas enquanto cortava horizontalmente e cruzava a ferida vertical deixada por nova ruína. Não, pensou Lith, já que o portal nunca se desestabilizou. Por favor, não. Uma faísca esmeralda agora era visível no ar e estava rapidamente crescendo até proporções gigantescas. Taimos se levantou como se puxado por cordas invisíveis sem os movimentos desajeitados que um homem precisaria. Seus braços estavam inteiros novamente e o abismo em forma de cruz já estava se fechando. Não. Lith ativou o espelho de distorção do salão de espelhos, colocando a si mesmo e Tista bem na frente do inimigo. Eles lançaram chamas primordiais no feitiço espiritual da torre, enquanto ele disparava em direção ao localizador de caminhos. As chamas brancas consumiram e desestabilizaram a Estrela Cruel, mas enquanto a Fortaleza Eterna vivesse, não importaria. Não. Solos retornou à torre através do espelho de distorção, liberando todo o redemoinho da vida que lhe restava para fortalecer os conjuntos defensivos da torre e proteger o localizador de caminhos. Tista seguiu o meteoro esmeralda, alternando teleportes com rajadas de chamas amaldiçoadas para enfraquecê-lo. Não. Lith avançou com raiva e desespero, cravando 2 gumes na cidade perdida até que o punho atingisse a armadura de pedra. Seus 7 olhos ficaram azuis e chamas azuis irromperam de todo o seu corpo. Elas se moveram pela lâmina e chamaram a atenção de Taimos. O que é essa sensação? Ele perguntou, nunca tendo sentido dor antes. As habilidades contra fluxo e espelho do mundo da lâmina furiosa estavam impedindo que seus ferimentos se curassem, o que era uma novidade, mas as chamas azuis eram piores. A Fortaleza Eterna enviou ondas de magia de água para abafar o fogo, mas elas acabaram alimentando-o. Ele tirou o ar de suas câmaras internas, mas mesmo no vácuo as chamas azuis queimavam ao quebrar as pedras brancas que compunham seu corpo. Tudo queimava. Choque e confusão forçaram Taimos a esquecer Estrela Cruel e concentrar sua energia para impedir que as chamas azuis se espalhassem, e o feitiço espiritual da torre vacilou devido à repentina falta de mana. Sua camada externa rachou quando as chamas primordiais e amaldiçoadas drenaram o feitiço e danificaram sua matriz. O feitiço de gravidade volátil interno perdeu coesão, voltando seu poder destrutivo contra si mesmo. Solos, Ragu e Tista notaram o fenômeno e atacaram Estrela Cruel com suas melhores magias, fazendo-a detonar antes que pudesse alcançar a primeira linha de barreiras. Kila conjurou sua magia Maestria da Luz de nível 5, Fogo de Artilharia, que formou uma cúpula incandescente giratória. O calor gerou fortes correntes ascendentes que, juntamente com o fluxo de ar causado pelo movimento de alta velocidade, dispersaram a onda de choque, enquanto a estrutura de luz dura sofreu a maior parte dos danos antes de se despedaçar. O resto foi dispersado pelos conjuntos de proteção do localizador de caminhos, juntamente com aqueles preparados por Aleja. Ela os havia colocado em intervalos fixos para que, mesmo que eles entrassem em colapso, a força do feitiço inimigo fosse quebrada repetidamente, como uma maré enfrentando um quebra-mar até ser reduzida a um vento forte. Ragu então ativou sua magia de nível 5, vinculado. A matriz registrou as ondas gravitacionais caóticas conjuradas por Estrela Amaldiçoada e gerou contra-ondas de direções opostas. No entanto, mesmo uma magia de nível 5 não poderia se comparar a uma magia espiritual de torre de nível 5. Foi a razão pela qual Ragu preparou vários vinculados, colocando-os em alturas diferentes para que cobrissem a mesma área sem que suas runas se sobrepusessem. Cada um deles amorteceu um pouco a Estrela Amaldiçoada até que sua força foi reduzida a mais da metade. Nesse ponto, os conjuntos de compressão dimensional gerados pelo localizador de caminhos e pela torre mantiveram o espaço estável e impediram que fissuras dimensionais se abrissem. Fria flutuava no meio do acampamento, atraindo a energia restante do mundo para alimentar seu feitiço governante dimensional e relaxar o espaço sempre que as matrizes não conseguiam acompanhar.
Quando a poeira baixou, o anel externo de vagões havia sido derrubado e todos estavam exaustos, mas não houve vítimas. Taímos não teve tempo de verificar os resultados de seu feitiço e bateu palmas para esmagar Lid como um inseto. A barreira espiritual de sua armadura se estilhaçou como vidro, forçando Tiamat a soltar a lâmina e bloquear. Sem ele, as chamas azuis se apagariam. Sem ele, não havia como dizer qual feitiço a fortaleza eterna lançaria. Seus braços e asas empurravam contra as enormes palmas, mas a diferença em massa e força era muito grande. Lid sentiu seus ossos estalarem enquanto o ar era espremido para fora de seus pulmões. Você é digno do seu nome, Destruidor, mas hoje encontrou alguém superior a você. Taímos precisava consumir muito mana para suprimir as chamas azuis, mas ele podia se dar ao luxo de fazer isso, especialmente com geysers de mana à vista. Ele continuou a esmurrar o Tiamat que, por sua vez, focou o que o redemoinho da vida lhe restava para espalhar as chamas azuis e se manter vivo. No entanto, quando o relâmpago prateado terminou, Lid também terminou. Suas chamas são uma arma poderosa como nunca vi. Não posso simplesmente apagá-las com mana, como as chamas da origem. Precisei lutar contra elas e dominá-las com uma força maior, como se estivessem vivas. Eu posso ver como meus irmãos morreram em suas mãos. Somente alguém com poder infinito como eu poderia resistir a você. Lid tossiu um bocado de sangue enquanto o conjunto de corpos imortais da torre curava seus ferimentos e a fortaleza eterna continuava se regozijando. O Tiamat podia sentir o salão dos espelhos amplificando o poder de seus feitiços enquanto o fluxo constante de energia mundial do geyser de mana o enchia de nova força. No entanto, nada disso era o suficiente para formular um caminho para a vitória. Taímos era maior, mais forte, embora seu poder não fosse infinito como ele alegava, era bem próximo disso. Para piorar as coisas, usar todo o alcance do poder da torre só para fugir representava um risco tremendo. De tão perto, Ragu e Xialot podem perceber a energia da torre ou reconhecer que o que estou conjurando não são feitiços, mas encantamentos. Lid pensou. Continua no próximo vídeo.